Olá, terceiro ano, dando continuidade à nossa revisão da estrutura da redação do Enem. Hoje nós veremos alguns aspectos da conclusão, essa é a primeira parte. Depois teremos uma outra aula. E é isso. As pessoas que me enviaram a redação da proposta da semana passada, hoje eu estarei dando feedback aí, completando, né? Porque eu já enviei para algumas pessoas. E o resto eu vou enviar hoje. Todas as redações corrigidas. Ah, outra coisa. Sexta-feira eu tinha atividade no site com vocês. A minha internet estava muito instável. Eu achei que tinha enviado a atividade, mas não tinha enviado. Quando foi no domingo que eu fui atrás de recolher as atividades, né, da semana anterior, eu vi que não tinha enviado a proposta do terceiro ano. Então eu enviei no domingo e não enviei no grupo porque era final de semana, mas tá lá na plataforma. Quem quiser que eu envie via WhatsApp é só me chamar. E é isso. Foi falha técnica, não foi falha humana. Bom, então vamos lá para o parágrafo de conclusão. O parágrafo de conclusão, como a gente já sabe, ele possui um elemento que é a proposta de intervenção, que tem especificamente uma das competências exclusivamente voltada para a proposta de intervenção. Então, o peso que se tem da conclusão é muito grande, devido à proposta de intervenção que está inclusa na conclusão e, portanto, é muito importante para o seu texto, porque vale 200 pontos. Só que a conclusão, além da proposta de intervenção, ela possui alguns outros elementos que também são obrigatórios. Se não obrigatórios, pelo menos recomendados. A gente pode começar a conclusão dessa maneira. Existem outras formas de fazer que nós também veremos depois. Essa aqui é uma das mais eficazes. Nós utilizamos um conectivo de conclusão logo no início, assim que eu inicio meu parágrafo. Eu coloco um conectivo de conclusão, logo, portanto, desse modo, em suma, ou então alguma expressão que indique conclusão, que dê aí essa ideia, que passe essa ideia de conclusão para o texto. E aí depois, logo em seguida, você retoma o seu projeto de texto, ou seja, você coloca uma frase sintetizadora da sua tese e que, de certa forma, converse com o argumento 1 e o argumento 2 desenvolvidos por você. Ou seja, você retoma ao seu projeto de texto numa frase bem sintetizadora. Tudo isso aqui não deve passar de 2 linhas. 2 linhas é o ideal para que você consiga desenvolver o resto. 2 linhas no máximo. O resto que eu estou falando é a proposta de intervenção. Na proposta de intervenção, você também inicia com um conectivo conclusivo. Vou passar para vocês uma lista de conectivos, eu estou terminando ela, deixando o mais completinha possível. E os 5 elementos que nós veremos já detalhadamente. Então, vamos ver aqui a estruturação, esse processo aí de 3 partes dentro da conclusão. Então, vamos lá. Fica evidente, portanto, que para combater a exploração sexual de crianças e jovens, é necessário não só a mudança de pensamento social, como também medidas governamentais. Então, vamos lá. Aqui o que está destacado de vermelho inicialmente é a expressão ou as expressões conclusivas que foram utilizadas. O que está sublinhado é a tese. Ela trouxe a tese dela de volta, a pessoa que escreveu. Acredito que é uma mulher, não lembro, mas eu acredito que sim. Trouxe a tese para combater a exploração de crianças e jovens, porque na introdução dela a problemática era de que a exploração sexual de crianças e jovens precisava ser combatida.
é necessário não só a mudança de pensamento social, como também medidas governamentais, que foram os dois argumentos desenvolvidos pela pessoa, pelo escritor, pela escritora, dentro dos parágrafos de desenvolvimento. O primeiro foi que deveria haver uma espécie de mudança no pensamento social, o outro, a implementação de medidas governamentais. Aqui, essa segunda parte em vermelho é de novo o conectivo conclusivo, e a partir daí se coloca os 5 elementos, ou seja, a proposta de intervenção em si vem depois desse segundo conectivo. Então, espero que tenha ficado claro de visualizar. A gente vai ver mais exemplos depois nas próximas aulas, mas é isso. Você coloca um conectivo de conclusão, depois você coloca uma frase sintetizadora do seu projeto de texto, que retome a sua tese e os seus 2 argumentos, ou pelo menos somente a sua tese. Se der para colocar os 2 argumentos de alguma forma, ótimo, mas que retome pelo menos a sua tese, que é o suprassumo do seu projeto de texto. Depois você coloca outro conectivo e inicia a sua proposta de intervenção. Isso aí eu quero que fique bem fácil de visualizar, apesar de que as pessoas, né, que estão pontuando acima de 700 pontos ou ali nos 600 e pouco, a maioria já faz mais ou menos essa estruturação aqui. Então, a gente vai ver cada partezinha dessas de acordo com a cartilha do Enem de 2019. Eu não sei se vocês sabem, mas o INEP disponibilizou um material, que inclusive eu já tenho no celular. Então, quem quiser, eu vou enviar. Vou fazer melhor, vou enviar no grupo. Já tinha enviado para algumas alunas assim especificamente. Disponibilizou a cartilha onde vocês vão saber como a prova de vocês é corrigida. Cada elementozinho, cada coisinha que perde ponto. Então, é bom dar uma olhada, é bom vocês ficarem ligados. Eu lembro que semana passada, um aluno me questionou por que ele não tinha conseguido os 200 pontos na primeira competência, sendo que não tinha nenhuma palavra com erro de ortografia. Mas tinha repetição, tinha erro de concordância e tinha problemas de regência verbal. Então, não é só ortografia, por exemplo. E as pessoas costumam achar que é. Então, essa cartilha vai ajudar muito vocês a compreenderem como é que funciona essa correção de vocês. É muita coisa. Tem o texto lá sintetizador da competência, mas os trâmites por dentro da competência, eles são bem complexos. Então, vocês conhecerem isso é muito bom. Vou enviar no grupo. De acordo com a cartilha do participante do Enem 2019, a proposta deve conter uma ação interventiva concisa e que resolva o problema apresentado na redação, respeitando os direitos humanos, isto é, sem romper com os valores de cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. Desse modo, é preciso que essa ação seja a mais coerente possível e bem detalhada. O que acontece? Essa ação, ela precisa estar em consonância com o seu projeto de texto. Não adianta nada você levantar as problemáticas educacionais dentro do seu projeto de texto, e quando você for fazer uma ação, você fazer uma ação direcionada, por exemplo, sei lá, para o Ministério da Saúde. Não faz sentido, precisa ter ali, conversar com o seu projeto de texto. Então, outra coisa que eu quero que vocês observem, os verbos utilizados na ação. Eu preciso utilizar verbos propositivos. O que são esses verbos propositivos? São verbos que indicam concretude. São verbos que podem ser realizáveis, eles podem ser aplicáveis na prática. Alguma pessoa ou alguma instituição pode pegar esse verbo
e fazê-lo acontecer. Então, a gente utiliza verbos como criar, punir, investir, promover, investigar, incentivar no sentido concreto do verbo incentivar, que tem o sentido abstrato também. Então, a gente utiliza verbos que indiquem ações concretas. Muito cuidado, eu vejo muito aluno colocando uns verbos super abstratos, e isso é uma grande problemática, porque acaba que a sua ação ela fica muito genérica, ela não fica específica, ela não é detalhada, portanto ela não é coerente. Então você pode até colocar ali os 5 elementos, mas o seu elemento é fraco, então tem que tomar muito cuidado. Então a ação é a prática, é o que vai ser realizado para resolver esse problema. E os verbos devem ser concretos. E é isso, a dica que eu tenho para ação, em geral, é essa. Bom, vamos lá. A ação não pode trazer ideias vagas como o governo deve conscientizar a população, por exemplo, porque essa ação não é aplicável, mas nada impede que você desenvolva uma ação concreta. O governo deve criar programas assistenciais voltados a que apresentem o meio ou modo que esta ação será feita e um detalhamento que vise a conscientização. Então, você acha que o problema é de consciência. Ok, pode ser. Mas a conscientização, ela é uma finalidade. Ela não pode ser uma ação, porque conscientizar não é concreto, não é propositivo, não é realizável. Não existe uma pessoa que pode concretizar. Certinho? Então, quando forem utilizar aí esses verbos mais abstratos, colocá-los como uma finalidade e não como a ação. A ação é verbo de ação, verbo concreto. Os agentes. É muito importante que sua proposta apresente 2 agentes transformadores da sociedade, grandes responsáveis por resolver problemas, como os apresentados no texto. Sem eles, a proposta fica pobre e incompleta. Como mudar algo sem definir quem o fará? Muitos participantes recorrem ao governo como o único agente possível. Porém, tal agente é formado por departamentos superiores chamados de ministérios. Não há nenhum problema em você dizer que o governo deve ser responsável por ação tal. Acontece que quando você utiliza o governo, significa que você não tem conhecimento de como que funciona o sistema político brasileiro. Então, você utilizou um agente social, mas utilizou um agente social extremamente genérico. Então, você não vai pontuar como você gostaria. Você colocou o elemento, mas não colocou o elemento de maneira correta. Por isso, nós devemos, vocês, na verdade, no terceiro ano, sempre estar informados de como funciona essa questão da política brasileira. Logo, saber um pouco mais sobre cada função de cada um dos ministérios facilita na elaboração de sua proposta, além de fazer você fugir de algo genérico. Evite usar agentes como alguém, ninguém, alguns, uns, outros, nós, as pessoas, a sociedade. Não diz nada. Tá entendendo? O agente é uma instituição que eu posso cobrar. Eu não tenho como cobrar das pessoas. Quem são as pessoas? Eu não tenho como cobrar de alguém. Quem é alguém, entendeu? Então, o agente social ou os agentes sociais, eles precisam ser instituições. E quando eu falo instituições, eu não me refiro somente a instituições governamentais. Eu falo no sentido mais amplo da palavra instituição. Por exemplo, se eu quero colocar a família como agente transformador daquela problemática, eu coloco a família enquanto instituição.
Então, a instituição família deve ser responsável. Não preciso necessariamente utilizar a palavra instituição. Se eu acho que é um problema que deve ser resolvido por, sei lá, o Ministério da Saúde, aí eu já tenho, no caso, um agente governamental, mas pode não ser. Então, nos agentes, muito cuidado com esses agentes muito amplos, as pessoas, a sociedade. Tentem não utilizar, especifiquem quem são os agentes sociais transformadores da sua proposta de intervenção. Não utilizar verbos no modo imperativo, eu acho que isso aqui é bem óbvio. Não utilizar verbos que mandem fazer a coisa. Muita gente utiliza, pelo menos na frase final ali da redação, mas o ideal é evitar esses verbos que mandem, porque não é um texto injuntivo, é um texto dissertativo. Você está sugerindo algo, você não está ordenando absolutamente nada. O meio ou modo, como abordado anteriormente, exige-se a apresentação de uma proposta viável, uma ação. Assim, o participante precisa definir a forma com que ela será aplicada na sociedade de modo detalhado e conciso. Pense sempre em quais são os meios que podem ser utilizados pelos agentes mobilizadores, isto é, de que jeito essa proposta vai dar certo. De que jeito essa ação que será realizada por determinado agente vai acontecer? Por meio de quê? Mediante a quê? Então, eu utilizo aí essas duas frasezinhas, posso utilizar, assim como outras sinônimas, para definir meio ou modo. Então, por meio de coisa tal, a ação será concretizada pelo agente X. Um exemplo. A ação tal, realizada pelo agente X, será realizada mediante a coisa tal. E aí você continua. A gente vai já ver isso na prática, por isso que eu tô falando assim muito por cima. Finalidade ou efeito. Toda proposta tem um objetivo ou um efeito na sociedade, até porque ela é uma proposta de mudança. Nesse sentido, detalhamento é a grande chave para obter os 200 pontos na competência 5. Por isso, pense nas consequências que tal medida proporcionará aos cidadãos e deixe claro em seu texto. Então, a finalidade é quando você... O que a sua proposta realizada pelo seu agente social e da maneira como foi realizada, como isso vai afetar no funcionamento da sociedade. O que vai alterar no funcionamento da sociedade. E é aqui onde mora o problema. Porque muitos alunos acham que a proposta de intervenção deve solucionar o problema. E na finalidade coloca frases como que se fizesse só aquilo ali que eles mandaram, o problema seria completamente resolvido e as pessoas viveriam em completa harmonia. Inclusive, eu peguei um texto que disse que bastaria fazer aquilo que o mundo ficaria em completa harmonia. Eu fiquei louca, né? Porque a proposta ela é de intervenção. Você vai intervir na sociedade. Você vai mostrar maneiras de como resolver aquela problemática. Como você vai fazer para aquilo ser um pouco menos pior. É basicamente isso. Você não vai resolver o problema em 7 linhas. Então, é isso. Você intervém nessa problemática social. Você dá ideias para uma mudança. Mas essas mudanças, elas não podem ser... Essa finalidade, ela não pode ser dita de maneira assim super encerrada, não. Tome muito cuidado. Detalhamento, vocês sabem que é uma exigência. É quando você pega um desses 4 elementos supracitados e você ou exemplifica ou explica algo dentro deles. A gente vai já ver aqui no exemplo. Então, os elementos são esses.
ação, utilização de verbos que indiquem coisas realizáveis e aplicáveis dentro da realidade. Criar, punir, investir, promover, investigar. Os agentes não genéricos, agentes que atuem especificamente dentro da problemática, se é de saúde pública, Ministério de Saúde, Secretaria de Saúde, se é de educação, escolas, Secretaria de Educação, Ministério da Educação, se é um problema cultural, Ministério da Cultura, defunto. Não tem mais, não sei o que a gente bota. Enfim, vamos lá. Até fiquei triste, né? As coisas do Brasil deixam a gente assim meio triste. O meio modo, como você vai, onde você detalha aí por meio de que isso vai acontecer, mediante a que isso acontece, essa ação realizada por esse agente. A finalidade é o que essa ação realizada por esse agente, por meio de coisa tal, qual o efeito que vai surtir dentro da sociedade. E aí aqui eu quero que vocês vejam isso como intervenção e não como resolução. O detalhamento, que é exemplificar ou explicar um desses 4 elementos que nós vamos ver já na prática. Então, vamos lá. Vou utilizar aqui a mesma que a gente utilizou anteriormente para ver as outras coisas. Fica evidente, portanto, que, para combater a exploração sexual de crianças e jovens, é necessário não só a mudança de pensamento social, como também medidas governamentais. Desse modo, é preciso que a Polícia Federal faça uma maior fiscalização em postos estratégicos de exploração, para que assim seja preso quem pratica e os abusados sejam encaminhados para o acompanhamento psicológico. Além disso, o Ministério da Educação, em parceria com as escolas, devem implementar uma educação sexual adequada aos alunos através do livro didático e palestras que procure conscientizar as pessoas sobre esse grande problema social e utilize não só os alunos, como também os pais na proteção desse estudante contra esse crime. Percebam que aqui utilizou algumas coisas que eu mandei vocês não utilizarem, como as pessoas, mas logo depois especifica quem são essas pessoas, os alunos e os pais. Então vamos lá. A gente tem a ação, que é a implementação de educação sexual adequada, isso a segunda. A primeira ação é implementação de uma maior fiscalização em postos estratégicos de exploração. A gente tem os agentes sociais, a Polícia Federal e o Ministério de Educação, em parceria com as escolas, utilizou 3 agentes. Não é necessário, 2 já é suficiente, mas tudo bem. O meio ou modo, como que se dará isso? A primeira ação se dará a partir da maior fiscalização em pontos estratégicos de exploração. Então, o meio é esse. E aqui, na segunda, será através do livro didático e palestras. Eu não gosto muito da expressão através, porque através significa passar por dentro, né? E aí, enfim, por meio é melhor. Por meio, mediante, enfim. Mas pode ser utilizado através nesse outro sentido também, só não é tão ok assim, mas pode ser utilizado. Através do livro didático e palestras. Detalhamento, aqui a gente tem e auxilie não só os alunos, como também os pais na proteção desse estudante contra esse crime. Eu detalhei quem seriam as pessoas beneficiadas, por exemplo. E aqui, nessa primeira ação, para que assim seja preso quem pratica e os abusadores sejam encaminhados para acompanhamento psicológico. Eu dei aí uma boa detalhada de como vai funcionar esse processo de fiscalização da Polícia Federal. E aqui eu dei uma boa detalhada
variada de quem se beneficiará com a educação sexual nas escolas promovidas pelo Ministério da Educação em parceria com as escolas. Então, por hoje é só. Próxima semana continuaremos na conclusão, veremos outras questões, outras nuances. E é isso. Sexta-feira tem proposta. Não deixem de treinar. Estou disponível para o terceiro ano. Tempo que vocês precisarem, a hora que vocês quiserem, basta estar online. E é isso. Beijão. E até próxima